Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro contra o Boca, né? Se eu tô aqui viva é porque eu passei por esse jogo, porque, gente, que Cruzeiro! Foi um dos jogos mais loucos assim, que eu já assisti, sabe? Que jogo, assim, né? Acho que fica muito parecido com aquele Cruzeiro e Corinthians da Copa do Brasil de 2017, que tava pra, tipo, sair, aí o Cruzeiro leva o gol, e aquele Cruzeiro e Palmeiras, né, que o Cruzeiro, o Cruzeiro leva o gol, mas aí depois o Diogo Barbosa faz o gol, então, assim, tá nesse nível desses jogos, assim, né, porque que jogo louco. O Cruzeiro começa meio que, né, desconectado da partida tal. O Boca, acho que a gente pensava que sim, que ele iria, né, tomar as rédeas da partida, tentar ali, né, se impor, principalmente por estar jogando em casa, né, Bomboneira, né, cheiaça, assim, né, lotada, os torcedores apoiando, então a gente imaginou que iria sim acontecer isso. A questão era o Cruzeiro saber lidar com isso. Eu acho que no começo, assim, não soube lidar. Teve a questão do Bruno Rodrigues entrando, né? Acho que aí, assim, não deu certo aí na lateral, acabou, né? O Gado Henrique que estava tentando, né? Vamos dizer assim, correr e tal, né? Ele estava marcando e não estava dando certo, né? Toda hora o jogador passava nas costas dele, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que não deu muito certo. E além disso, né, a questão do Cruzeiro, né, não deixando a bola sair da área, né, da área, não pegando segunda bola, foi, né, tava bem ruim, assim, desligado mesmo, né, tal do jogo, e aí, né, acaba levando o gol, que, ó, assim, na minha opinião, acho que é mais mérito do jogador do Boca, né, do que do Barreiro. Barreiro não, ai, do que do Cruzeiro, porque, né, foi um sorteio muito bem batido, assim, e acaba que, né, o Otávio já tinha feito né, um tanto de defesa, já tinha salvado a PEG, né, da zaga ali, principalmente ali, né, no primeiro segundo, assim, já teve uma bola ali do Boca, que a gente já percebeu que o Cruzeiro, né, não estava, né, concentrado, então, né, o Otávio já estava fazendo muitas defesas e acabou não conseguindo fazer essa, né? Mas e aí toma o gol, tal, e aí eu acho que deu pro Cruzeiro ainda dar uma alertada, assim, principalmente no final, né, do primeiro tempo. É, o Boca poderia ter feito mais pela pressão que fez no primeiro tempo, mas acaba sendo, né, principalmente pelo Otávio, ficando 1-0. E o empate também está muito na conta dele. No segundo tempo, acho que a questão que o Cruzeiro voltou melhor, mas ainda voltou sem as substituições, né? Eu acho que o Bruno Rodrigues ainda não teve voltou ainda tendo uma certa dificuldade, mas a postura em si do coletivo já mudou, então acabou ajudando ele, assim, né? Acaba ajudando o Cruzeiro em si na partida e fazendo com que aí o Cruzeiro conseguisse sair, ter algumas jogadas, né? Além, né, de ficar mais com a bola. Acho que até no primeiro tempo teve algumas. O Cruzeiro estava mais, né, na questão de jogar, né, no contra-ataque. Teve uma bola ali do Caio Jorge, né, assim, que ainda, né, igual acho que muita gente comentando, falar de Caio Jorge só depois da Copa mesmo, porque dá pra ver que ele não tá no seu melhor, tá? Então não tem muito o que falar. Mas acho que, né, teve um lance dele ali que, né, acabou sendo uma das principais jogadas deles que ainda mostra que ainda
está nessa questão sem confiança. Eu acho que a questão física já deu uma melhorada boa, assim, tá conseguindo dar uns piques, né, assim, pegar a bola, né, e fazer o que ele vinha fazendo principalmente ano passado. Só que agora eu acho que falta muito ainda a questão da confiança e isso é com os jogos mesmo, né. E então, né, nesse segundo tempo, acho que o Cruzeiro já conseguiu sair da marcação, já conseguiu fazer um jogo melhor, deu para sentir na própria atmosfera assim que eu- os torcedores do Boca apoiavam tal, mas era mais naqueles momentos que o Boca estava fazendo pressão, depois você via assim, né, um estádio meio tenso assim, porque né, era o jogo da vida também pro Boca tal, né? Então, né, você vinha um estádio tendo essa questão de apoiar, mas também com atenção. E aí acho que o Cruzeiro foi sabendo lidar com o jogo tal. Voltou com uma postura diferente, né, no segundo tempo e acaba tendo a questão de que fez, né, o gol acaba sendo, né, muito rápido, né, do Fagner, né, no início do jogo, do segundo tempo, assim, então foi bem interessante isso de que aí devolveu, né, essa questão dessa força, desse ânimo para o próprio time, né? Ainda teve algumas chances, né? Aquela chance do Neymar ali, assim, né? Ele poderia ter tomado, poderia errar as outras decisões, mas eu acho que teriam decisões assim melhores do que aquela ali, né? Porque, né? Tem até um vídeo do que fez o gol, acho que é o Barreiro mesmo e tal, né? Que bate escanteio. Quando ele vê que perde a bola, ele já abaixa, fica assim, né? Tipo, percebendo, né, que tava ele e o goleiro, né? E acaba o Neymar errando. E olha que ele tava lá atrás, né? E atacante, então ele só observou, era a reação dele observando a cena de dentro do campo, né? Então acho que o Neymar, assim, nesse intervalo, né, de jogos, se ele quer, né, buscar, né, ter uma relevância e tal, vai ter que trabalhar, né, essa questão das finalizações, né, desse um contra um ali, principalmente na área, porque a gente sabe, potencial dá para perceber, assim, né, mas não adianta também, né, nessas horas acaba, né, o potencial é importante, mas não é o só, né, que vai. Por exemplo, né, se o Cruzeiro não tivesse tido, né, a questão de feito o gol de feito o gol do outro gol ter sido anulado, né, o Neymar provavelmente, né, iria ser um dos que mais interferiram, né, vamos dizer assim, não com a palavra culpado, né, mas teria interferência direta nessa questão do Cruzeiro ter perdido, né? Seria, ele ainda ia ter que lidar com essa questão de, né, não ter conseguido gol, de, né, o Cruzeiro ter perdido e até ainda em questão de não conseguir ir para uma Libertadores, né? Então, acho que ele tem que começar meio que perceber essa pressão, né? Claro que entender, trabalhar, né? Porque é um menino que tem potencial, mas, né, o potencial tem que também se ter um trabalho para ele saber lidar com as outras questões que também são importantes. Eu acho que o Caio Jorge chegou muito assim, né, tanto que ele sofreu naquela questão do pênalti contra o Internacional e tal, e conseguiu trabalhar tal, né, e melhorar. Então, o Neymar é trabalhar e melhorar mesmo. Eu acho que ele tem a noção disso. Nesse jogo, eu até achei que ele ainda parou, pensou um pouco assim, né? Se fosse dele, ele já tinha. O normal dele era ele ter pegado e já chutado direto, né? Ele pensou um pouco ainda. Poderia, né, só ter dado mais um passo, indo mais para o lado ainda que o goleiro já estava, né? Igual eu falei, né? Já estava meio que vendido no lance, né? Então, é uma coisa que ainda preocupa, né? Mas e outra questão também foi o Cruzeiro de novo com o expulso, né? Acho que foi um critério acima, né? Dessa questão de expulsão, mas não, claro que ele não vai com a questão de atingir, mas acaba atingindo o jogador, né?
E então o Cruzeiro tem mais, né, malícia nisso, né, porque a gente sabe que nesses jogos de Libertadores, assim, né, qualquer deslize, principalmente o Gerson, né, sabe que qualquer deslize é inevitável, né, assim. E é ele saber lidar, né? Os jogadores saberem lidar melhor com isso mesmo, né? Porque 3 jogos, né? Acho que o terceiro jogo com um a menos, né? Não é fácil, acaba prejudicando o próprio planejamento mesmo, assim, apesar do Cruzeiro não ter tido essas dificuldades, né? Parece que o Arthur Jorge é especialista nisso, né? Mas é, jogar com um a menos, mas acaba prejudicando, né? Um pensamento que você tinha para o jogo. Então, é isso também, né, de analisar e de ter essa questão de aproveitar a chance. Teve também uma do gente, tô péssima para nome, já falei. Do Christian, né, que ele também é um passe assim, né, o Matheus Pereira só falando, faz que é teu, né, assim, e ele acaba errando e tal, né, então tem que, né, tem que voltar com essa efetividade que estava tendo, né, antes, não dá para ficar desperdiçando chances, né. Em relação ao jogo foi isso, né, eu acho que o primeiro tempo o Cruzeiro meio que sentiu o jogo, né, principalmente Jonathan Jesus, aí eu não sei se em relação ao Jonathan Jesus, até fiquei pensando muito a questão dessa quantidade de jogos que ele está seguido, né? Se tem a ver com relação a isso ou não, né? Mas deu para perceber que sentiu o jogo. É, acho que em relação ao segundo tempo é outro time e tal, né? Parecia que eram outros jogadores. Acho que o Arthur Jorge conseguiu, né, modificar os jogadores sem modificar a questão das substituições, né, só com a conversa ali no vestiário e tal, durante o intervalo. E aí o Cruzeiro, né, faz aquilo que precisava, né, que era não perder, né, o Cruzeiro não podia perder aquele jogo, né, e pela forma que foi, assim, acho que dá para se considerar até uma vitória mesmo, né, ela, quando deu aquela questão, não, vai, de ir no VAR para o gol do Fagner, eu falei, vai anular, mesmo que não tivesse, assim, né, é, é, não tivesse batido na mão, não desviou a trajetória, né, a questão da bola ali no Kaique não interferiu, né, no, no, na continuidade do jogo, então não era para se marcar falta, né? Mas a gente sabe como que é questão de jogo, bomboneira tal, árbitro muitas vezes tem essa questão da pressão, né? Eu imaginei que teria sido sim, ia ser anulado. Outra questão, né, o gol, né, que também foi anulado, foi bem anulado do Boca, né, ali já nos acréscimos, porque a bola bate na mão, mas não tem como o Romero tirar a mão ali. E foi falta no Jonathan Jesus, sim, também, né? Então, assim, né, não dava, né, parecia que era um sonho essa arbitragem. Sonho que eu falo assim, né, porque, não, né, quanto tempo o Cruzeiro não tem decisões do VAR, né, corretas, assim, né, porque a gente sempre vê que muitas vezes, né, prejudica o Cruzeiro, assim, são decisões questionáveis, né. E essa não, o juiz não cedeu à pressão, tal, tomou as decisões corretas. E foi aquela questão de emoções, né, de 0 a 100 há muito tempo, então era um jogo, né, que tanto o jogador ali, né, o jogo estava muito tenso mesmo, e acho que os 2 times sabiam que aquilo representava, né, perder aquele jogo ali, né, tanto para o Boca, né, tanto para o Cruzeiro também, que não poderia. O Cruzeiro, né, conseguiu aquele ponto que depois dessa última, hoje já passou o jogo, já passou o jogo da Católica, do Barcelona, é,
Provavelmente estaria muito difícil para o Cruzeiro classificar se tivesse perdido o jogo do Boca, né? E agora só tá depende de si, de uma vitória simples ou de um empate, dependendo, né, do se a Católica não vencer, eu acho, para se classificar, né? Então, é isso. Agora é o jogo, né? Tem ainda um jogo do Brasileirão e o próximo jogo na quinta, né? Que é né, fazer sua parte, que é vencer. A coletiva do Arthur Jorge sempre coerente, muito boa, assim, né? E é fazer esses jogos, né? Tá acabando esses jogos para a data FIFA, né? Que eu acho que a gente, né, todo data FIFA tem alguma coisa, né? Mas essa também está nos dando uma esperança, vai ser muito importante para a questão dos novos jogadores, que acho que vai ter uma mudança, assim, né? Principalmente por estar com outro técnico, tal, com outra mentalidade. Então, devem vir jogadores, devem vir algumas mudanças que deixam, né, a gente animado para o que vem, né? Nessa, vamos dizer assim, nesse pós-Copa, né? Para o Cruzeiro, tanto em quem será, né, como que vai ser essa questão do Brasileirão, Copa do Brasil que já está classificado e Libertadores, né? Bom, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E, gente, cruzeirense, não precisa fazer, né? Consulta de cardiologista e tal, porque se você assistiu esse jogo e não teve nada, né? Assim, alteração de pressão e tal, parabéns, porque misericórdia, que jogo, era uma tensão, um trem de não conseguir quase nem beber água, né? Tchau, gente, até o próximo vídeo.